Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Hoje eu trago para vocês essa plantinha aqui, ó. Olha aqui, vocês conhecem então esse fruto? Vocês sabem que fruto que é esse? Olha só, bonito, né? Pois é, esse daqui é o melão São Caetano. Vocês conhecem as propriedades, os benefícios do melão São Caetano? Meus amigos, é sensacional essa planta aqui, tá? É uma planta simples, uma planta encontrada por toda parte, aqui no Brasil nasce por todo lado. Certamente você tem um pé de melão São Caetano nascendo aí, mesmo que você more numa cidade grande, o melão São Caetano, ele é uma planta bastante espontânea, bastante simples, cresce em muros, né, subindo em muros, cercas. Eu vou mostrar imagens para vocês aí da planta, tá bem de perto, para você saber realmente identificar o melão São Caetano. Pode ficar despreocupado, tá? Eu trago aqui uma planta se segurando na mão, mas pode deixar que eu vou trazer todos os detalhes aí da planta medicinal para você fazer a identificação e, logicamente, para você saber fazer o uso, né, da planta posteriormente. Bom, meus amigos, mas essa planta aqui, ela é sensacional. Mesmo que você encontre informações, mesmo aqui no YouTube, de pessoas que não entendem de plantas medicinais, falando mal dessa planta medicinal, olha, não caia nessa, porque essa planta é comprovada cientificamente contra, por exemplo, o diabetes. Mas eu não vou trazer aqui simplesmente falando sobre o diabetes, eu vou trazer muito mais opções aí, né, de tratamentos para você fazer então com o melão São Caetano, inclusive a candidíase. Você sabia que o melão São Caetano é uma planta excelente antiviral, combatendo, por exemplo, ajudando aí nos casos de HIV, contra, por exemplo, doenças inflamatórias e infecciosas, seja ela, por exemplo, respiratória. Você pode estar fazendo uso do melão São Caetano nesses casos, porque é uma planta antiviral. Então, uma planta que, por exemplo, você aí que está gripado, né, você que está resfriado, pode estar fazendo uso do melão São Caetano também. Você pode fazer uso do melão São Caetano nesses casos também, por ela ser uma planta antiviral. Então é bastante interessante saber disso, porque assim a gente tem um leque de opções, a gente tem várias opções para a gente utilizar o melão São Caetano, né? Não ficar naquela, melão São Caetano só serve para diabetes. Não, melão São Caetano serve para muitas outras coisas, é uma planta maravilhosa, contra a malária, contra a prisão de ventre, contra inflamações, contra a candidíase, contra o diabetes, tá? É uma planta que realmente tem outras propriedades, outros benefícios. Por exemplo, lá no Japão tem uma outra variedade que inclusive é muito maior do que essa nossa aqui, é o dobro, 3 vezes mais, na verdade, do que esse nosso aqui, muito maior, realmente do tamanho, por exemplo, de um pepino, que inclusive é uma planta da mesma família que o pepino. Então lá ele é chamado de goia e ela é muito utilizada na culinária lá. Inclusive ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional aqui, porque lá a Momordica charantia, cujo nome científico dessa planta, é muito utilizado na alimentação. E inclusive, pelo seu efeito antioxidante, é uma planta que por exemplo, é uma planta que atrasa, né, o processo de envelhecimento. Então lá no Japão ele é associado como uma planta rejuvenescedora. Então olha só, essa planta aqui, ela tem, né, nomes aí, por exemplo, como melão São Caetano, melão amargo, goia, né, cruá, esse melãozinho amargo. Então são vários nomes, né, populares para essa planta. Nome científico, Momordica charantia. Ela faz parte da mesma família da abóbora, do pepino, da melancia, do melão, né? Por isso que inclusive tem o nome de ser chamado de melão amargo, então melão São Caetano. Bom, a família dele, né, a Cucurbitaceae, a família aí que compreende abóboras, né, e várias outras plantas mais aí. Ela é uma planta que tem ativos, por exemplo, né, chamado como mormodicina, né, ou então xarantina, né? Esses daí são ativos que a planta tem, que tem várias propriedades medicinais, como é o caso que eu falei, de ser antidiabético, antiviral, anti-inflamatório, analgésico e coisa e tal. Então esses daí são ativos presentes na planta, são metabólitos secundários presentes então na Momordica charantia, né, que tem toda essa capacidade aí para favorecer a saúde nossa. Logicamente que a planta produz esses metabólitos para favor dela e a gente usa aí consequentemente a gente vai ter os efeitos então farmacológicos, né, dessa planta maravilhosa. Bom, essa é uma planta que não é simplesmente utilizada pela população, sim, a população utiliza contra diversos problemas, mas é uma planta que você tem aí a segurança de fazer uso, porque é uma planta das mais estudadas contra o diabetes, por exemplo. Esses ativos aí da planta, né, a planta, o melão São Caetano, não tem só isso, né, é uma planta também rica em vitaminas e minerais,
ativos, por exemplo, né, como as saponinas, elas dá essa ideia de sabão. E inclusive vai uma dica: o melão São Caetano, se você gosta de fazer sabão caseiro, aqui assim como a gente faz aqui na minha casa, é uma planta que inclusive você colocando no sabão, né, na preparação, junto com, por exemplo, a folha de mamão, vai ser muito bacana, que ela dá, ela espuma muito, tá? Então dá essa ideia de sabão. Então as saponinas presentes na Momórdica charantia faz com que o sabão fica bastante, espume bastante, tá? Uma planta excelente, então, para você preparar um sabão, para você fazer uma preparação desse tipo, né? Se você gosta de fazer sabão caseiro, então coloque melão São Caetano na preparação, que vai ser show de bola, tá? Excelente, então, para poder limpar a roupa, fica muito potente esse sabão aí, legal demais. Bom, pessoal, então ele tem, por exemplo, ele tem flavonoides, tá? Ele tem também alcaloides, né? Glicosídeos, e esses glicosídeos aí, por exemplo, né? Entre eles aí, a gente tem aí a charantina, né? Que tem essa grande eficiência, por exemplo, contra o diabetes. Então, uma das plantas mais utilizadas contra o diabetes é o melão São Caetano, e não é à toa, porque é comprovado cientificamente que essa planta aqui tem todo esse efeito. Por ter esse efeito antibiótico, é contra a candidíase, né, contra fungos, bactérias, vírus também, é uma planta antiviral, contra, por exemplo, HIV. Então, pessoas com AIDS podem estar fazendo uso do melão São Caetano, que é uma planta muito interessante. Inclusive, ela é imunomoduladora, né? Então, para as pessoas aí que têm AIDS, né, tem uma imunidade baixa, então ele vai elevar a imunidade. Então, nesses casos aí, né, desse momento que vivemos aí, já é uma planta bem interessante, então. Tá? Uma planta, por exemplo, contra a malária também, contra a prisão de ventre e anti-inflamatória. É uma planta antioxidante, sendo antioxidante, entra naquela questão que eu falei, ser anti-envelhecimento, né? Ajuda, por exemplo, na eliminação de toxinas aí do nosso organismo. Eles aí que, por exemplo, aceleram, né, processos de envelhecimento. Tá? Uma planta antihelmíntica, então, para os casos de vermes. Então, se você, por exemplo, quer fazer um tratamento contra vermes, né, essa é uma planta também que tem uma grande eficiência. Então, por exemplo, mentas aí como poejo, hortelãs aí em geral, né, a erva de Santa Maria, artemisia. Então, o melão São Caetano também é outra opção contra vermes aí, uma planta também antihelmíntica, tá? Bom, essa planta aqui também, pessoal, e ela se destaca muito nessa questão do diabetes, mas é lógico que as plantas medicinais para diabetes tipo 1 não vai ser, né, a solução, né, visto que você já faz o uso de insulina, né, o seu pâncreas já não tem mais essa capacidade como do diabetes tipo 2, visto que ele aumenta então essa secreção de insulina. E aí você pode estar utilizando o melão São Caetano junto aí com o alecrim do campo, por exemplo, né? O alecrim do campo também é uma planta bem interessante, então você fazendo o uso junto vai ser ótimo. Outra propriedade também bastante, né, usada dessa planta aqui, bastante realmente apreciada, né, logicamente, e as pessoas perguntam muito a respeito sobre a capacidade do melão São Caetano de combater tumores, e isso é verdadeiro, tá? Estudos mostram que essa planta aqui, ela combate tumores, por exemplo, de mama, de próstata. Então são diversos tipos de tumores que essa planta teve uma grande eficácia. Não estou falando aqui para você abandonar tratamento, sua quimioterapia, radioterapia, simplesmente para fazer o uso do melão São Caetano. Jamais, até porque você precisa de um acompanhamento de um médico, né? Você precisa de um acompanhamento também com um fitoterapeuta para poder fazer o uso, então, nesse caso, do melão São Caetano, que aí você pode estar utilizando junto com outras plantas aí, como é o caso do saião, né? Tem outras plantas mais aí que são também antitumorais, como é o caso do saião, como é o caso do lírio do brejo, da cúrcuma longa, né? Do açafrão da terra. Você também tem, por exemplo, aí a graviola, você tem a guaçatonga, outra planta excelente, né? Antitumoral. Outra planta também, ipê roxo, é outra possibilidade. Então a gente tem outras, né, plantas também aí que pode ser associada junto com o melão São Caetano. Mas a questão é, melão São Caetano sim é uma planta bastante interessante nesses casos. É comprovado cientificamente que ela induz a apoptose, né, que ele induz as células tumorais a morrerem, né. Essas células aí, elas não têm, por exemplo, um ciclo de vida normal como as outras. As outras, elas exercem sua função, né, tem um tempo de vida e elas morrem. As células tumorais não, elas vão se perpetuando, elas vão crescendo, crescendo, crescendo e elas não morrem. Então, essa é uma planta que induz essas células a morrerem, com isso o tumor vai sendo reduzido.
estudos mostram, né, que essa planta aqui induziu, né, essas células a morrerem cerca aí de 60%, então é uma grande eficiência, né? Agora imagina, se você não faz o uso de nenhuma planta medicinal e faz o tratamento somente convencional, logicamente você está fazendo ali a sua quimioterapia, radioterapia, está tendo eficiência, ok, mas imagina se você faz o uso de plantas medicinais, se você tem um acompanhamento com um fitoterapeuta, se você tem então um tratamento natural, auxiliando, ajudando, né, logicamente com um nutricionista, sabendo de alimentos que devem ou não devem fazer o uso. Então imagina, né, isso vai ser maravilhoso, né, seria tão bom se as pessoas, né, tivessem essa consciência de unir, né, todas as formas de terapia, né, nesse caso aí, né, de tumores, seria muito interessante você fazer o uso então, né, de várias formas, de várias técnicas aí realmente para sair logo então desse problema, né, visto que logicamente é uma planta, visto, né, que o problema ele é de extrema urgência, né? Então a gente tem que socorrer essa pessoa, realmente fazer o tratamento mais eficaz aí, com segurança, o mais rápido possível, né? E ela é uma planta, né, por ser uma planta antitumoral, é uma planta então que ela, além de reduzir os tumores, é uma planta que, logicamente, sendo antioxidante, ela evita com que esses tumores sejam formados, e se já tenha eles, então ela reduz o tamanho deles e evita, né, aí, por exemplo, o processo de metástase, né, que é o espalhar essas células aí tumorais pelo organismo. Então uma planta que tem essa eficiência sim, tá? Então isso é muito legal. Bom, indicações, né, gerais aí terapêuticas dessa planta, você pode estar utilizando então em casos, né, você tem uma grande eficiência do melão São Caetano, por exemplo, nos casos de HIV, né, você tem, por exemplo, contra candidíase, prisão de ventre, diabetes, hipertensão. Hipertensão também ela é uma opção também contra a hipertensão. É uma planta, por exemplo, contra vermes, tá? Você inclusive pode estar utilizando essa planta aqui, por exemplo, ela é uma planta contra a sarna, tá? Ela é uma planta que inclusive tem o efeito de ser inseticida. Então você pode estar fazendo um suco de melão São Caetano, um chá de melão São Caetano e aplicando sobre uma planta infestada por pulgões, ou então num animal que está com pulga, carrapato, e você tem então essa eficiência, essa propriedade então do melão São Caetano. Bom, como que você utiliza essa planta aqui, né? Bom, você pode utilizar essa planta, né, em forma, por exemplo, você vai utilizar partes, né, para você utilizar. A planta toda é utilizada, tá? Você pode utilizar, por exemplo, o cipó dela, as folhas dela, né? Inclusive o melão. Tanto na alimentação você pode estar utilizando o melão. Por exemplo, você pode fazer um suco do melão São Caetano, é extremamente amargo, mas é uma opção, assim, ela é uma planta para quem gosta de coisas amargas, é uma planta interessante para comer, né? E no caso do suco do melão São Caetano, tanto aplicado pode ser aplicado topicamente, como é o caso do tratamento contra o diabetes. É uma das opções a fazer o suco do melão São Caetano. Ou então você pode estar fazendo o chá. Aí o chá você pode pegar o melão seco, o melão fresco, né, o melãozinho, né, o fruto dele fresco ou dele seco, ou então das folhas, né, dos ramos então do melão São Caetano, seco ou fresco. Se for fresco, você vai pegar uma colher de sopa, tá, da planta fresca para cada xícara de chá, né, para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. Se você for utilizar a planta seca, você vai utilizar uma colher de sobremesa, né, dessas partes, então, medindo uma colher de sobremesa para fazer sua xícara de chá. 3 vezes ao dia você vai utilizar. Se você for utilizar, por exemplo, o suco, você vai pegar, então, aí, essa quantia, vai pegar, por exemplo, um melãozinho desse, né, cerca de um melãozinho desse daqui, para você preparar um copo, né, de suco de melão São Caetano. Você pode estar fazendo isso. Ou então você pega 30 a 60 gramas de melão São Caetano, seja qualquer parte do melão São Caetano, tanto fruto como a parte aérea, para você fazer um banho medicinal, né? Nos casos, por exemplo, de um banho íntimo, né, contra candidíase. Então você pode estar fazendo uso então desse banho medicinal, utilizando o suco ou o chá do melão São Caetano. Você também pode fazer o uso da tintura do melão São Caetano. Você vai utilizar de 1 a 3 gotas por quilo, tá? Aí de 2 a 3 vezes ao dia.
E para finalizar, você também pode estar utilizando, né, o extrato seco padronizado, né, de Momórdica charantia, de melão São Caetano. Você vai então fazer o uso, por exemplo, 2 vezes ao dia, né, de uma cápsula de 500 miligramas, né? Então 500 miligramas aí 2 vezes ao dia, ok? De Momórdica charantia, né, que vai ser 10% então padronizado, extrato seco padronizado, a 10% de charantina, tá? Que é o marcador então da Momórdica charantia. Bom, meus amigos, quem não pode utilizar então todas essas preparações, quem não pode utilizar o melão São Caetano? Pela farmacopeia brasileira, crianças, né, abaixo de 12 anos não podem fazer o uso do melão São Caetano, ok? A não ser que faça o uso, por exemplo, né, que faça um acompanhamento com fitoterapeuta, aí dependendo das condições da pessoa, pode ser que faça o uso, né? Então depende, né? Vai depender de pessoa para pessoa, de organismo aí para organismo. Grávidas não façam uso do melão São Caetano, visto que é uma planta abortiva, que induz, né, que estimula a menstruação. Então, nos casos, por exemplo, da falta de menstruação, você pode estar fazendo uso então do melão São Caetano, tá? E visto que é uma planta que inclusive é considerada, né, sendo uma planta contraceptiva. Então, essa planta aqui, grávida lactante, não fazer uso. Pessoas que já fazem uso de medicamentos aí para baixar a glicemia, tomem cuidado ao fazer o uso dessa planta junto, tá? Porque se fizer o uso dela junto, aí pode ser que você tenha hipoglicemia, ok? E se você, por exemplo, utilizar essa planta aqui junto com o alecrim do campo, mais eficiência tem, né? Mais estímulo ainda, né, para poder produzir a sua própria insulina e combater assim, né, de forma natural e realmente da forma que tem que ser, né, a glicemia vai ser. Então, se você fizer o uso aí de glibenclamida, faz o uso, né, de metformina, faz o uso de insulina mesmo, né, injetável, então toma cuidado ao fazer o uso, né, desses medicamentos junto então com qualquer fitoterápico ou então aqui, né, com a planta medicinal em si, melão São Caetano. Bom, meus amigos, isso são as informações, né, são essas informações, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né, para ajudar mais pessoas. E é isso. Te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.